esse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado,
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade. Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopkramer Americana, Capaz Estúdio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de estar tendo um bate-papo aí bacana aí, com um grande amigo aí, faz tempo aí, antes de ser vereador da cidade americana aqui, meu amigo Gutão aí, pra quem não conhece, é o Gutão do Lanche, como é conhecido. Seja bem-vindo, Gutão, obrigado por estar participando aí. Obrigado, Paulinho, boa noite a todos aí que nos assistem, é um prazer enorme estar aqui hoje com você. O que você disse, a gente, antes de ser vereador, a gente já somos amigos e hoje eu tenho uma grande honra de estar aqui participando aqui do seu programa aí. Não, eu que agradeço aqui, quero começar mandando um abraço pro pessoal que tá nos assistindo aí, Carlinhos Santon, pra você que não sabe, foi um grande advogado da Câmara Municipal de Americana, não sei se você já conhece ele. Carlinhos Santon aqui tá nos prestigiando aí, minha esposa Sueli Ortiz aí, minha sogra Vânia, o Aníbal, o Júnior Montrazio aqui, dando uma boa noite aqui pra nós. Gutão, se apresenta aí pra gente. Pra quem hoje não conhece aí a gente, né? Então, meu nome é Antônio Augusto, mas todo mundo me conhece como Gutão do Lanche. Hoje, graças a Deus, aí estamos na frente da Câmara aí como vereador. Não foi fácil chegar até lá. Você sabe da minha história um pouco aí também, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha história. E vim pra cá com 2 anos de idade pra Americana, né? Eu nasci em Itápolis. E aí meu pai veio a falecer eu tinha 2 aninhos, e aí decidimos vir pra Americana. Foi a cidade onde a gente escolheu a viver aí. Não, show de bola. Vou dar um abraço aqui pro meu grande irmão aí, Jean. Forte abraço aí, Jean. Meu tio Newton Dias que tá aqui. Isana Kelly aqui dando boa noite. Você é a esposa, hein? A Vanessa Moreno aqui dando boa noite pra nós também. E Gutão, o que te motivou a entrar na política e disputar uma vaga na Câmara Municipal de Americana? A disputa da Câmara Municipal de Americana, Paulo, sempre foi um objetivo nosso, né? É um objetivo que eu sempre, junto com a minha família, até quero mandar um beijo aí pra minha esposa Isana Kelly, que tá aí nos assistindo. E esse objetivo, graças a Deus, foi traçado e a gente conseguiu chegar, porque assim, eu sempre tive projetos sociais na comunidade e desde criança, na escola, a gente sempre tivemos uma certa liderança, né? Então eu sempre lutei para quê? Para que as coisas acontecessem na minha região, no meu bairro. E aí eu falei, eu vou pôr meu nome à disposição. Por quê? Porque eu acho que a nossa região necessitava naquele momento de um vereador, não que a gente não tenha vereador lá, a gente tem vereador lá que representa o bairro também, mas eu falei, eu acho que chegou a hora, chegou o meu momento, eu sempre ajudei as pessoas, você sabe, você acompanhou um pouco da minha vida, da minha história aí, sempre ajudando as pessoas, e a própria população, chegou uma hora que a população ela começou a olhar com um olhar diferente para mim, Guto. Chega, você está sempre ajudando os outros, Gutão, você está sempre ajudando os outros, e as pessoas tá deixando você para trás, as pessoas estão usando você como escada. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí em 2016, eu tive que ser candidato por alguns motivos aí pra gente, que aconteceu até com
você sabe aí na política com o vereador que a gente trabalhava. E aí eu falei, vou ser candidato. Pus meu nome à disposição, graças a Deus fui bem votado, fiz 698 votos na raça aí, o Reginaldo pra cima e pra baixo, correndo que nem doido, sem dinheiro, sem nada, sem ajuda, porque a gente decidiu de última hora. É porque campanha é complicado. Não, campanha não é fácil, né? E aí, graças a Deus, eu recuei em 2020, né? E o Chico me deu uma oportunidade no grupo dele. E graças a Deus vim trabalhando, ajudando. E graças a Deus chegamos ao nosso objetivo. Sim, e o que eu falo pra você, e o problema da parte de quem ajuda na política é a gente ser cobrado depois, né? Sim. Porque geralmente é difícil uma pessoa que você ajuda lembrar de você. Tô nem falando na questão de carga, de você poder passar a mão no telefone e falar, viu, eu preciso de tal coisa pra tal pessoa. E a pessoa ignorar você, né? E isso é complicado. Paulo, você sabe muito bem que não é fácil. Não é fácil. Isso é complicado. Assim, hoje a gente, querendo ou não, essa é a realidade. Tem um grupo que sempre vem com a gente, que já tem o intuito de ser um assessor, de ter um cargo, alguma coisa assim. Mas eu, de 2016 para 2024, que graças a Deus a gente alcançou nosso objetivo, foi o quê? Que a própria população, ela sentiu que eu estava preparado naquele momento e que, assim, eu poderia muito representar eles na Câmara Municipal. Então, graças a Deus, o meu grupo só tenho que agradecer, que foi um grupo muito grande, que confiou no trabalho da gente. E eles, até eu cogitei antes de pôr o nome à disposição, que o grupo decidisse. Que se não fosse eu, também não teria problema algum, porque a gente tem a sandalinha, sempre vestiu a sandalinha da humildade aí. Então, a gente nunca... Falei, gente, se vocês acharem que o grupo tem um outro nome preparado também, que possa ser colocado aí à disposição, não tem problema. O pessoal falou, não, então, chegou sua hora, nós vamos abraçar você. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer a todos do grupo que me ajudou. E foi um grupo grande, não foi um grupo pequeno, não. Não, isso é bacana, isso é bacana. Quero mandar um abraço aqui pro não sei aqui, muita coisa aqui, dando boa noite aqui. Meu grande amigo aí, meu parceiro, Sargento Éder aí, dando boa noite aí pra nós aí, mandando um abraço pro Gutão aí, sucesso. A Paula aí dando boa noite, falando, esse vereador vem fazendo um ótimo trabalho aí. Meu grande amigo Hélio aí, dando boa noite pra nós aí. Hélio, um abraço, meu querido. E fala pra mim uma coisa, Gutão, como que foi a sua transição aí, da vida profissional pro cargo de vereador? Houve alguma... Paulo, muda muito e assim, hoje eu posso falar com você com toda a transparência que quando a gente está de fora é uma coisa, a gente imagina uma coisa e hoje na vida real é outra. Tanto é que assim, hoje eu saí de casa às 7 da manhã e não sei nem que hora que eu vou retornar. E assim, até a própria lanchonete, hoje é meu filho que está mais à frente, né, que toca lá, eu vou lá, não deixo de lado, porque lá sempre foi uma coisa que eu sempre amei, é uma coisa que eu gosto. E outra é seu ganha-pão, né? É meu ganha-pão, na verdade. E assim, é uma coisa que trouxe a minha casa junto com a minha família ali, minha esposa, meus filhos, tudo sempre lutou junto comigo ali. Então eu não poderia deixar aquilo ali de lado por causa da política. Mas enfim, a gente acaba tendo que... Muda muita coisa, a cobrança... É muito grande. A batida no portão de casa? A batida no portão de casa não é fácil. A cobrança também não é fácil. Mas quando eu falo assim, né, Paulo? Que quando a gente tem a transparência e fala a verdade, a gente não tem... É mais fácil de você andar na própria rua. Você sabe muito bem, você acompanha a política, não é de hoje, que não estou aqui para falar mal de ninguém, ao contrário, mas... O próprio município ele tem uma visão do político que é assim, você só aparece de 4 em 4 anos. Então eu não. Eu procurei fazer a diferença e vou fazer a diferença de estar os 4 anos mil aí na rua, que Deus me abençoar com muita saúde, vou estar na rua, morador me liga, eu vou, o que for preciso eu vou estar presente aí. Eu falo pra você, eu fico um pouquinho afastado da política, mas eu vi umas coisas suas aí, inclusive o dia que você ficou internado no Hospital Municipal, você cobrou o prefeito também disso daí. Entendeu? Do atendimento lá. Sim, Paulo, quando eu cheguei, a gente sentou com o prefeito, tenho um grande carinho pelo prefeito Chico Sardelli, o vice-odir Demarque, o secretário Jesuel, o Franco Sardelli, e assim, só que eu nunca falei para eles o seguinte, que tudo eu ia pedir amém. Eu faço parte da base, vou ser base, porém eu vou cobrar, porque assim, eles me deram alguns suportes, porém quem votou em mim foi a população. Então a população, ela tem que ter um respaldo. E ela acreditou no meu trabalho.
Ela votou em mim para mim ser a frente deles. E isso aí eu deixei bem claro para eles que o que tiver de errado eu vou cobrar. É lógico, sempre com educação, sempre na transparência, mas eu vou cobrar. Não, Eu vou sim. cobrar. Eu acho bacana isso daí, porque eu sempre tive uma intenção, gosto de política, tenho um interesse um dia, se Deus permitir, tá lá. Eu acho que você não precisa ser inimigo do prefeito, mas você também não pode falar amém pra tudo, Sim. entendeu? Independente de ser base, porque aquele cara também que só bate é complicado. Porque bater é fácil, o duro é dar solução, Sim. entendeu? Porque você enquanto tá atacando pedra no vidro é gostoso. É o que eu falo, né? Hoje, para você apontar o erro, eu acho que é o que você falou, é mais fácil do que você trazer a solução. Mas assim, ó, o prefeito Chico Sardelli, graças a Deus, ele sempre foi uma pessoa de diálogo, sempre nos ouviu, e eu sempre cheguei e nunca escondi nada, e nunca fiz nada escondido e nunca vou fazer. Eu ligo lá e falo, ó, aconteceu isso e eu vou fazer isso. Não que eu peça a benção, nada, mas eu já aviso. Por quê? Pra não ter surpresa. Para não ter surpresa e não ser uma pessoa que estou sendo traída com o governo. Não. Pelo contrário, eu tenho o direito de falar e eles têm o direito de se defender. Então eu já aviso, ó, eu vou cobrar isso, então você já se prepara para vocês se defender, para vocês não serem pegos de surpresa. Não, tá certo. Quero aqui mandar um abraço aqui pro meu grande amigo aí, o Serginho, dando boa noite aí pro Gutão aí. Motoca Suburbana aí, tá aqui acompanhando a gente aqui. Gustavo Furlan aí, dando boa noite pra nós. Adriano Cardoso. Rogério Siquete. Quem manda essa mensagem que ele mandou? Rogério Siquete. O senhor foi eleito por bairros carentes e aumentou o IPTU. Irá prejudicar as mais necessitados? Depois ele responde aí. Vamos só ver essa pergunta aqui do coisa aqui. Boa noite, vereador Gutão. Outra pergunta também do aumento do IPTU. E aí, Gutão? Ah, isso aí é o seguinte, eu acho que gerou um impacto muito, muito grande na população. Foi um projeto que chegou de emergência e trouxe aquela coisa assustadora a todos. O que acontece? A gente não votamos 20%, 5% já é de inflação. Então a gente está votando 15%. Porém, a gente está votando 15% do valor venal de terreno, que será agora congelado 2026, 27, 28, 29, que só em 2030 será o novo aumento, né? Que todos os anos vem vindo a inflação. Agora teve o aumento, você sabe, tudo vai passando, tudo vai acumulando e deixou acumular. Ah, mas por que não votou um pouquinho de cada vez? Porque foi uma forma que o prefeito entendeu que já vamos votar logo, que já ficou, então foi por isso que a gente votamos. Mas assim, ó, é uma coisa que tem muitas... se eu não me engano, quem ganha menos de até 3 salários mínimos tem direito à isenção, 150 metros de construção é outro valor. Então, assim, aqui, da forma que a matéria, que o próprio jornal, a forma que todo mundo saiu, os portais colocando, trouxe um impacto para a população muito negativo, que trouxe um desconforto. Em questão da minha região, é uma região carente, sim, porém, eu acho que todo mundo lá também tem as condições de pagar seus IPTUs, como todos da cidade. Porém, assim, eu acho que a região nossa é a que mais vai impactar o valor. Tá? Eu vi. Eu assisti essa parte, uma parte do Lucas defendendo ali, entendeu? Inclusive, Sim, mandar um sim. abraço aí pro Luquinha aí, que é líder de governo aí, na questão da defasagem, tudo, né? Então, em comparação das outras cidades. É uma coisa polêmica, infelizmente a situação não tá fácil pra ninguém. Sim, Entendeu? sim. Vai impactar, porque isso daí não impacta somente no IPTU. Isso daí é na hora de você fazer um inventário, na compra e venda de casa, tudo. Às vezes, o que eu sinto um pouco da população vendo de fora é a questão da urgência, que às vezes o prefeito pisa um pouco na bola nessa questão. De não dar o tempo de um diálogo, ou tentar, Sim, sim. que parece que desce meio goela abaixo. Uhum. Entendeu? Mas ele é o dono da caneta, ele põe e os vereadores aprovam ou não, né? Sim, É sim. que nem uma coisa polêmica aqui, que o Léo veio aqui falar, o Luquinha veio aqui falar, e eu sou um cara que eu acho favorável. Tá na hora, que é politicada, todo mundo fica lá passando a mão na cabeça, mas tá na hora de aumentar o valor do subsídio dos vereadores. Paulo, Por quê? O que eu falo pra você, o cara que tá questionando agora é o cara que vai entrar com ação lá atrás. Entendeu? E todo mundo, não sei o que tem, não pode. Meu, desculpa.
tem uma hora que chega no gargalo que não dá mais. Os caras vêm adiando, vêm dando barrigada, vêm fazendo uma coisa. É a mesma coisa que eu vi agora, a questão do Léo, que eu parabenizo ele até, questão da construção da casa. Absurdo, não sei o que tem. Tá, opinião do Paulo, meu amigo, vai ficar pagando aluguel até quando? Que um aluguel que não é barato. Você tá entendendo? Sim. Você vai ficar escutando até quando? Que, o presidente da Câmara tem acordo com o fulano de tal. O presidente da Câmara tem acordo com não sei do que. É umas coisas que acaba... Entendeu? Eu tenho essa opinião, nego pode me criticar, pode falar, mas é o meu ponto de vista. É que nem às vezes eu olhava, a Câmara Municipal devolveu 10 milhões para a Prefeitura e deixa o telhado vazar e estragar a parte de aparelhagem de som. É economia porca. Sim, sim. Desculpa, é coisa que eu falo. Às vezes esses 10 milhões que devolve para a Prefeitura, não devolve no ano, mas constrói a Câmara Municipal. É que se você pegar ao longo de muitos anos aí, o quanto que não economiza de aluguel? Sim. E assim, aí você ainda vai ter um prédio novo, né, com puta estrutura, tudo nova, que não vai ter a própria coisa que você falou, citou, que é uma realidade de vazamento, de todas essas coisas. Mas... Porque, desculpa, alguém falar que a Câmara Municipal de hoje tem estrutura para a Câmara, não tem. Não, jamais. Entendeu? Melhorou do que era antigamente, melhorou. Mas falar que hoje é uma Câmara adequada para a estrutura, não é. Hoje, para você fazer uma reunião, você tem que sair no estacionamento, algum lugar, porque tudo que um gabinete fala, o outro escuta. Então é uma coisa que hoje realmente ficou mais confortável, um pouco mais bonita, alguma coisa assim, legal. Mas eu também sou a favor da construção. Eu acho que tem que ter a construção. Até parabenizo o Léo, presidente nosso hoje da Câmara aí, porque, cara, se você pegar aí, por ano dá mais de 720 mil. Sim, só o Léo de veio aluguel. aqui, uma coisa que eu achei engraçado, muito bom do Léo, que o Léo falou assim, não interessa se vai ser na minha gestão ou na outra gestão, o importante é fazer. Entendeu? A gente teve os presidentes passados que queria ser o pai da criança, né? E não é bem assim, né, filho? Eu acho que você tem que pôr um pouquinho o pezinho no chão e ver que A questão nossa do salário é assim, ó, hoje a população ela enxerga que a gente recebe bastante críticas dizendo que o vereador ganha 10 mil, 12 mil, 15 mil. Hoje o salário de um vereador é R$ 7.886 e alguns centavos. Desculpa, se você é um empresário, você ganha isso. Não, hoje é o que eu falo, se você for pôr na ponta do lápis tudo que você gasta de combustível o dia inteiro, isso aqui não estou falando que é um mau salário, tá? E outra, antes da gente entrar, a gente saberia disso aí. Só que assim, ó, é o que você disse. Tá dando brecha que lá na frente vai tudo isso aí, vai pra justiça. E vai, desculpa, né, que falar que não, é o que eu falo, os caras que metem o pau hoje na Câmara Municipal falando, é um absurdo, é o que amanhã vai entrar com a ação. Sem dúvida. E é uma ação coletiva, um ganhou, tudo ganha. Você sabe que isso aí já aconteceu lá atrás, acho que na época com o Moacir Romero. Sim, foi um rombo de 6... Acho que ganhou quase 700 mil cada um. Isso, mas foi não sei quantos milhões ao todo acho que deu. Entendeu? Mas 10 parcelas de 70, meu amigo, é 10 parcelas de 70 conto por mês. Que vai sair dos cofres públicos. Não tem como, é o que eu tô Entendeu? falando. E assim, a justiça, ela vai dar o direito, porque tá defasado. Realmente tá defasado, não adianta. E assim, ó, hoje, se você pegar hoje um salário de um assessor O com os chefe de benefícios... gabinete é O maior. chefe de gabinete ganha mais que o vereador, Sim. sem dúvida. E a responsabilidade é menor. Sim, sem dúvida. O nome do vereador tá que tá em tudo aí. Entendeu? Mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Carlinhos Corsato, aí, não perde um podcast nosso aí. E Gutão, fala pra mim, você tá aí no seu primeiro mandato aí, quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse início aí? Cara, os desafios fica quase a pergunta aí. É assim, ó, foi tudo novo, né? Tudo mudou do dia pra noite. Eu até brinco que tem hora que às vezes você ser um assessor compensa mais fácil, mais né? do que você ser um vereador, porque hoje tudo que a gente pede tem um pouco de dificuldade. Porque não é só um, né? São 19. E eu entendo isso aí plenamente. E antes a gente não. A gente pedia, as coisas aconteciam. Então, assim, foi uma batalha muito grande. Quem está de fora enxerga de uma forma, né? Hoje eu enxergo totalmente diferente. E volta lá atrás, assim, aquela cobrança todos os dias. Hoje você tem que saber onde que você senta numa cadeira. Hoje você tem que saber onde você entra. Hoje você tem que saber onde você senta. Porque sempre vai ter alguém te olhando, sempre alguém vai estar elogiando, como vai estar te criticando. Então a vida da gente muda com a família, muda com tudo. Porque assim, às vezes você tenta ajudar uma pessoa, você não consegue, e a pessoa vai no pessoal, aí ofende a gente já Mas tá é aí, complicado, tá né? calejado, mas a Acho família acaba sentindo dentro de casa, porque você sabe, quem tem filho, o filho viu às vezes uma matéria, alguma coisa, um comentário aí. Então muita coisa mudou na minha vida, assim, totalmente, do dia para a noite.
E eu não consigo, vou ser bem realista, é meu jeito de ser. Eu não consigo ser um cara arrogante. Eu não consigo ser um cara que não atenda as pessoas. Às vezes eu até sou puxado um pouquinho de orelha pelos meus assessores, porque eu briguei com eles, que o meu celular, quando na campanha eu prometi que o meu celular, todo mundo que quisesse falar comigo ia falar comigo. Porque eu prometi, você vai ter contato direto com o vereador. E aí, na época, eles, Guto, tem muita coisa na sua cabeça, se atender as pessoas, responder, você não vai dar conta. Eu falei, não, as pessoas têm que falar comigo. Foi essa forma que eu falei durante a campanha. Você vai ter acesso direto comigo. Você sabe, tem alguns colegas aí que quando ganha eleição, não falam com o pessoal, não estou aqui para criticar também, cada um trabalha da forma que quiser. Mas mudou muito a minha vida. Mudou muito, muito, muito. Dia a dia, correria, a loucura. Mas tá sendo gostoso. No começo eu sinceramente, eu quase entreguei o cargo. O Odir ainda, até eu chamo de chefe, que eu brinco, que é o Gi, secretário de governo, ainda até brincou comigo, falou, cara, você tá louco da cabeça, cara. Porque sinceramente, eu não tenho por que esconder. Eu acho que com o segundo mês de mandato meu, eu fui lá e falei que eu não queria mais, porque é uma pressão muito grande. Só que assim, no mesmo tempo, eu peço muito a Deus que se Deus capacitou para que eu chegasse lá, então é porque eu tenho capacidade de fazer as coisas. E é dessa forma que eu, daqui para frente, daquele momento eu encarei e falei, não, se eu estou aqui é porque Deus me colocou, então eu vou lutar pela população. E a melhor coisa é você poder andar de cabeça erguida, né? Sem dúvida. Você não ter dor de cabeça, não ter rabo preso com ninguém. É o que eu volto a falar. Você pode ser da base, mas você não precisa ser escravo de prefeito. E outra, né, Paulo, é assim, você não tem que correr do dia a dia. Que nem assim, a questão do IPTU, eu sei que trouxe um grande desconforto para a população, para a cidade, muita gente falando no Facebook, isso, aquilo. A gente optou por não responder todo mundo, porque às vezes nem dá, e você responde um, não responde outro. Mas assim, a gente não tem que se esconder. Não, mas é aquilo, eu votei a favor por causa disso. Pronto. Pronto. Agora, o que não pode é ficar, não vou responder, não. Não, lógico. Eu votei por causa disso, é meu ponto de vista. Acabou. Deixei bem claro que vou... Você não tá lá pra agradar todo mundo. Lógico, sem entendeu? dúvida. Mas o que não pode é aquele cara que fica sempre jogando nas Jogando costas dos outros, com a galera, né? Jogando com a galera. Não dá também, né? Aí é complicado. Gustavo, fala pra mim. A Americana tem diversas demandas aí, né? Não. Quais são as principais bandeiras que você defende no seu mandato? A principal bandeira que eu defendo hoje é a ação social, que é trabalhar com as crianças. É uma coisa que eu sempre gostei, sempre fazer projetos sociais. Tanto é que a gente tem a festa do Dia das Crianças, temos Natal Solidário, agora estamos com um projeto no bairro com o Instituto GE, que a gente está trazendo balé, tem zumba, tem jiu-jitsu, tudo. Então a gente está ampliando, abrindo as inscrições para as crianças. Porque eu falo assim, né, Paulo? A criança é o futuro do Brasil. Então eu sempre vou nessa linha de projetos sociais, porque hoje ainda é um pouco difícil. Porque assim, voltar lá, quando a gente não era vereador, tinha bastante patrocínio. Quando você se torna vereador, alguns patrocínios se fecham, porque fala, agora ele não precisa mais, agora ele toca lá, e não é assim. Mas... Ou acha que tá fazendo por política, né? Sim, não, e não Esquece da coisa por trás que fez, hoje, se você né? pegar nossos eventos aí, faz mais de 15 anos no bairro, e agora, graças a Deus, a gente vai conseguindo ampliar mais, né? Que pegamos 2 centros comunitários, com os projetos, já existem os projetos lá, só o balé que vai dar início agora, não tem a data definida ainda que está formando os grupos, mas já tem o jiu-jitsu, já tem a capoeira, já tem zumba, já tem a Pilates, já está funcionando, graças a Deus. Isso é Jardim da Paz, São Jerônimo, Liberdade, Liberdade. É ali no Liberdade, atrás do Darcy Ribeiro, e no Mário Covas. Mas pega tudo ali, né? Jardim da Paz. Sim, Parque Liberdade, Parque Gramado, tudo, graças a Deus. Aquela região. A gente fala que é do Pague Menos para baixo, né? Sim. Não, bacana. E viu, a Americana tem diversas demandas aí, né? Quais projetos e indicações você apresentou aí que considera importantes? Eu fiz uma pesquisinha aqui, de algumas coisas que você pegou na parte de estrutura, espaços públicos aí. Você pediu a reforma da quadra do Parque Gramado, né? Reabertura da piscina do Jardim da Paz, que isso aqui também virou uma novela, né, rapaz? Sim. Mas graças a Deus a novela tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim? Tá chegando ao fim. Porque piscina também, eu vou falar pra você, é complicado pra tocar, hein? Saúde e fiscalização. A UPA Dona Rosa protocolou um requerimento de solicitação de informações sobre disponibilidade de pediatra para UPA, né? Sim.
Afundamento do asfalto do Parque da Liberdade, né? Requeriu aí esclarecimentos. Educação e assistência social, Casa da Criança Irapiranga e Caique. Sim. Informações aí sobre o número de profissionais atuantes ali. Destinação de recursos, emenda impositiva. Você apresentou indicação de alocação de recursos na área da saúde por meio de ambiente e esportes. É isso aí. É isso aí. Aquela quadra do Parque Gramado, na verdade, aquela ali acho que nem foi entregue. Aquilo ali era uma verba quando o Chico era deputado. E sempre ficou ali. O Estado não entregou, ficou aquele jogo, vai. Infelizmente, moradores de rua tomou posse do local e começou até a juntar reciclagem, isso, aquilo. Então, os moradores ao entorno ali começou a cobrar muito. E eu falei que era uma promessa minha, que se Deus abençoasse que eu ganhasse a eleição, eu teria mais força para mexer. E quero aqui já agradecer ao secretário Márcio Henrique Leal, que a todo momento me deu suporte e olhou com carinho para aquela região, né? E aí eu catei e levei a demanda até ele, e como graças a Deus fizemos hoje, que hoje é um sucesso. Você passa lá dia até um certo horário da noite, aí tem a molecada brincando. E ali já, graças a Deus, trouxe uma área de lazer para as crianças. Aí depois a UPA São José. A UPA Dona Rosa. A UPA Dona Rosa foi eu falo assim que foi uma jogada de mestre do prefeito Chico Sardelli, porque aquela região necessitava de uma UPA e que hoje funciona muito bem, porém eu fiscalizo todos os dias. Eu acho que até os funcionários lá tem hora que brinca comigo, que já estão um pouquinho cansados do meu rosto, mas meu papel é de fiscalizar. Tanto é que em março a gente teve um atendimento de 9 mil uns quebradinhos, em abril 7 mil e poucos atendimentos. Então, assim, aquela UPA trouxe, graças a Deus, hoje aí a UPA está atendendo até pessoas do convênio, porque se chega lá é rápido. A gente tem um laboratório de exames lá, então o exame não é igual aqui a UPA São José, que demora um pouco. Nosso lá é bem rápido, tá? Então, graças a Deus, é uma coisa que necessitava. A questão do pediatra eu cobrei realmente, estou cobrando. Eles me falaram que ainda, a resposta que eu tive da Chavantes, que ainda não tem uma demanda suficiente para que esteja um pediatra. Porém, eu pedi para eles apresentar os números para mim. Por isso que eu falei para você, eu sou meio chatinho nessas partes. Eu quero que eles apresentem os números para mim que realmente não necessita, porque eu vejo lá, inclusive eu moro de frente com a UPA, então eu vejo o movimento todo dia e eu tenho certeza que realmente necessita de um pediatra, mas assim, eu vou continuar cobrando, que isso aí, se Deus quiser, logo estará resolvido. O afundamento do Parque da Liberdade foi na frente da escola, da creche, né? Da creche Wanda com o posto médico lá, do Liberdade. Cara, o DAI foi uma terceirizada do DAI, na verdade, que fez uma ligação de esgoto lá pra nova TA lá da Balsa. E, cara, se você vir... Não, é sacanagem. Não, é com toda sinceridade, é um serviço de péssima qualidade. Eu vou falar pra você, não interrompendo você muito, mas já interrompendo, como eu disse. Eu pedi que na rua de baixo da minha casa tava um buraco aberto, e tava empoçando água, e todos os vizinhos da rua de baixo ficou com dengue. E tava feio. Tirei a foto, mandei. 2 dias depois, consertaram o buraco. Eu falei pra pessoa, eu falei, rapaz, desculpa que eu esqueci de mandar uma foto pra você, de agradecer. Tô passando lá. Fui ver. A água que escorre da rua regaçou o asfalto. Aí eu falei, porra... É complicado. É sacanagem, é complicado. sabe? Algumas coisas é complicado, assim, ó. A gente tem resolvido bastante casos. Agradecer ao Noel, ao Marcão, que sempre tá nos atendendo, mas assim, tem algumas coisas que peca assim, porém a terceirizada, eu cobrei, os meninos falaram, não, então é terceirizada, mas abriu feio, abriu com perigo de carro cair dentro. Então assim, eu falei, gente, tamparam, enfim, jogaram concreto agora, depois de uns meses aí, com muita cobrança da gente, vieram e asfaltaram de novo, mas não foi fácil não, porque assim, era bem na porta de um postinho e de uma creche, que é onde a população não conseguia nem atravessar, tinha que ficar pulando para lá e para cá. Mas graças a Deus também foi resolvido. A questão da emenda impositiva, nossa, graças a Deus a gente conseguiu destinar 106 mil para a saúde, que é onde alguns vereadores destinou, mas eu quis saber os valores de alguns ar-condicionados, que a UBS Parque Gramado, UBS Dona Rosa, UBS Mário Covas,
São Domingos e a Farmácia Central, eu vi que a Farmácia Central nem tem ar-condicionado, agora que vai passar a ter. E as outras UBS estavam com problemas, ar-condicionado, tudo foi onde a gente destinou 22 máquinas de ar-condicionado e algumas poltronas daquelas de tomar soro, a medicação. Os outros 106 mil eu destinei uma parte para o meio ambiente, para o Fábio, e a outra parte para o secretário de esporte, Márcio Henrique Leal. Aonde eles estão fazendo lá na Praça da Fraternidade, na minha região lá, um campo de areia, um campo de beach tênis, playground para as crianças, e tá pintando tudo a quadra, tocando azulejo do banheiro e tá fazendo um espaço pet. Bacana. Onde tinha um tratamento de esgoto do DAI, como interligou tudo até a balsa, a gente catou e derrubou que lá que o pessoal estava invadindo para acabar morando dentro, a gente decidiu fazer essa obra lá. Então, eu fiquei muito feliz porque na nossa região está levando mais essa coisa para a população. A piscina é um sonho meu, a gente já tocou um tempo lá, acho que na gestão do Omar, você lembra, até quem cuidava, quem limpava, cuidava das crianças lá, vamos dizer, como salva-vida era eu, Reginaldo, os meninos. E foi um momento de alegria para nós ver as crianças se divertindo, porém tinha-se um risco, porque a gente não era preparado para se acaso alguma criança viesse afogar, alguma coisa, mas graças a Deus no tempo que a gente tocou, graças a Deus não tivemos problema. Mas assim, eu conversei muito com o Márcio, pedi, cobrei, porque a maioria já foi aterrada, e ali eu falei, cara, é um lugar carente que a população já não tem muito lazer. Então, seria o meu sonho que voltasse, graças a Deus eles estão atendendo, já estão daqui uns dias abrindo licitação. Vai ser uma empresa que vai tocar, vai dar uma reformada. Nós estamos vendo aí até se a natação americana não assume lá, para as crianças que se destacar lá, for para o Centro Cívico fazer as competições. Mas em breve aí, não vou falar para você que daqui 1 mês, 2 meses aí já está ativada, que é mentira, mas creio eu aí que no máximo até dezembro essa piscina está aberta. Então, verão aí já tá funcionando. Não, tem que funcionar. O secretário tá querendo me enrolar, querendo pôr... Não, deixa virar o ano. Não, eu tô pegando o pedreiro para que a gente já, em dezembrão, aí as crianças possam ter um lugar para se divertir e se refrescar. Sim. Mandar um abraço aqui, ó, Carlinhos Corsado falando que só o povo que se lasca. Carlinhos, ó, às vezes viu, complicado mesmo. O Theo Jacobinho aqui dando boa noite para nós. Meu grande irmão aí, Vanderlei Orsi. Luquinha Leoncini, mandando um abraço para nós aí. Lucas é meu amigo, nosso líder de governo lá, uma pessoa do bem, viu, Paulo? Pessoa do bem. Luquinha, eu gosto muito dele, irmãozaço aí. Não tô aqui pra ficar rasgando elogio pra ninguém, mas assim, é um cara parceiro que nos ensina muito, porque por mais que eu já venho no meio político aí desde 2004, né, passei por diversos partidos, algumas coisas aí, mas assim, o Lucas sempre nos ensinando, aconselhando, vai nesse caminho, faz assim. Simplesmente ele já deixa bem claro, só tô dando uma dica, vocês tocam do jeito que vocês quiserem. Mas assim, é um cara muito parceiro que vem nos ajudando muito. Eu não quero menosprezar os vereadores lá, mas na minha opinião, o Lucas se preparou para isso. Sim. Tá? É um cara que não caiu de paraquedas, entendeu? Não tô falando que os outros me desmereceram, mas a questão de entendimento de lei, trabalho do segundo setor, entendeu? Então é um cara que se preparou, a bagagem que ele trouxe da CIA, essas coisas, ele sempre veio se preparando para isso daí. Mandar um abraço pra Sandra Talasso, que também tá lá do Rio Grande do Norte nos assistindo aí. Legal, pô. Viu, o Mazoca aqui tá perguntando de novo. Se eu tivesse pergunta do Mazoca aqui, o Mazoca falou que ia pegar. Eu falei, não, Mazoca, vamos perguntar. Apesar que ele já falou da questão do IPTU, mas deixa eu ler as mensagens do Mazoca aqui pro senhor. Gutão do Lanche, o senhor votou a favor do aumento de 20,5% do IPTU. Uma medida que afeta diretamente as famílias mais humildes da cidade. A pergunta que não quer calar é o senhor tomou? Calma aí. Pergunta que não quer calar. O senhor tomou? Aí eu não entendi muito bem, mas se foi, creio que é uma decisão sua. Ele já falou que ele votou porque ele estava ciente e achou que tinha que votar nisso daí. Não, sim, eu votei, não foi nada de pressão, não foi nada porque o governo encurralou isso na gente, não, isso aí não. Eu entendi a necessidade, uma porque eu moro na região carente, numa região que
que realmente é periférica, porém, assim, lá todo mundo tem a dignidade, todo mundo tem as condições, porém, lá muitas famílias nem atingem a quantidade do IPTU, e assim, ó, hoje estamos levando creche para aquele local, que o Chico assinou, acho que hoje, se eu não me engano, estamos levando creche, estamos levando mais praça, mais muitas coisas para a própria UPA, então assim, ó, às vezes os benefícios, as coisas que a população cobra da gente, como recapeação, recapeamento, isso, aquilo e tal. Então, às vezes, a fatura chega. Ela chega. E outra, que é o que a gente volta a falar. Vai deixando de não votar em ano, depois estoura a bomba. É a mesma coisa do aumento dos vereadores. É que nem uma coisa que eu sempre falei isso daí. Até uma vez eu fui questionada, né? E falou, você, questão do ônibus. Pessoal quer ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com isso, com aquilo outro. Isso tem custo. Tudo gera custo hoje em dia. Tudo. Eu não tô aqui defendendo A, B ou C, entendeu? O que eu penso é o seguinte, você não vai chegar numa agência de veículo e falar, eu quero um carro completo, mas eu quero pagar o valor do básico. Não tem Ninguém como. vai fazer isso. Ninguém não tem almoço de graça, entendeu? Aqui, concordo com o Mazoca, o Carlinho tá falando, o Carlinhos Corsato aqui, na minha opinião, os vereadores fazem o que o prefeito pede. Eu tenho uma opinião seguinte, tem alguns ali que são mesmo, falam amém pro prefeito, a gente sabe disso. O que parece um pouco, que incomoda um pouco, acho um pouco a população, é a falta de esclarecimento. Sim, Nessa faltou. questão de faz aprovação de urgência. Apesar que eu vi o Lucas falando que teve uma reunião antes. Aí eu falo, tem duas coisas. Ou a oposição não quis participar, ou não convidaram. Entendeu? Porque eu acho que aí também falta um pouco de clareza. Dos Paulo, caras pegar e falar, ó, a gente foi convidado, mas não quis ir. E a gente tá aqui pra bater contra porque a gente quer bater contra. Entendeu? É uma coisa que Porque assim, ó, a gente fica de saia justa, porque a gente foi convocado realmente para reunião uma semana antes, estivemos na reunião, teve vereadores da base, que nem eles falam aí, que não estavam presentes na reunião, né? A oposição, realmente, a Juliana e o Glauter não estavam, não sei se foi convidado ou se não foi, porque isso aí não tive acesso, porém a reunião de pauta, o que me traz uma certa coisa assim, ó, que nem a reunião de pauta na segunda-feira, a Simone estava lá. A Simone foi lá da Finanças dar explicação pra gente. Toda segunda-feira, toda a população sabe. A gente tem uma reunião às 14 horas que é discutir os projetos. É aberto ao público ou não? Aberto ao público. Normal. Tá lá, na Câmara. Uma coisa que eu falo pra você, e eu vou ser bem sincero pra você, tá? Volto a falar aqui, não tô falando do caso do Mazoca, de outros que eu sei que esse cara é coisa. Mas tem muita gente que critica, mas também não quer. Eu recebi hoje muita mensagem no meu WhatsApp. Vamos falar do IPTU, vamos não sei o que. Eu falei assim, meu amigo, eu montei uma pauta. A minha pauta de conversa é essa. Porém, se vocês forem lá, colocar nome, sobrenome e falar, a gente vai entrar no assunto. Agora, ficar falando por falar, não. Não, é o que eu falo. E assim, né, hoje mesmo eu encontrei eu não vou citar nome porque é chato, né, até antiético, mas hoje, a hora que a gente estava almoçando, eu encontrei uma pessoa que foi candidata. E a pessoa falou pra mim, mas, pô, por que vocês não sei o quê? Porque eu falei, cara, se você tivesse sentado na cadeira lá, entendesse a real situação que o município está passando, isso, aquilo, o que você faria? Ah, então, viu? Mas você viu quanto que vai ser a porcentagem, tudo certinho? Ah, então, também não vi. Porque assim, ó, Paulo, não tô falando das outras cidades, porque a gente mora de Americana, a gente é vereador de Americana e a gente lida com Americana. Mas assim, ó, você viu que as outras cidades estão capengando. Santa Bárbara pagando Sim. salário aí 2, 3 vezes. Nova Odessa, às vezes, meio-dia, tem que ir embora porque não tem que ir embora. Limeira passando a situação. Americana, graças a Deus, a gente não tivemos esse problema. Graças a Deus foi tudo... Não é uma coisa que justifica. Sim. Não é isso que justifica. Mas tem coisa que é o que você falou. A população, ela cobra, pega no pé do político que ela quer isso, ela quer aquilo, isso, aquilo, mas tudo tem um gasto. Agora, eu escutei, eu não me aprofundei, tá? Eu escutei por relance que esse valor, acho que não foi a Juliana, alguém que falou, que é destinado, que provavelmente é um valor que vai ser gasto com uma secretaria que vai abrir. Há pretensão de secretarias de abrir? Ó, até o que eu sei, vou ser bem sincero e realista, e se for o caso, dia de amanhã, se eu souber, você pode ter certeza que você vai ser o primeiro a falar, porque uma que está sendo gravada, então eu não tenho que mentir.
Até o que eu sei, não foi passado nada para nós. E eu vou deixar bem claro, se for para isso, você pode ter certeza que esse vereador é o primeiro a criticar. Porque assim, ó, o que foi passado para nós é sobre o que tem que ser gasto, as coisas que tem necessidade, beleza. Que o IPTU é o único dinheiro que fica 100% para o município. Né? Então foi de uma forma que a gente entendeu e votamos nisso aí. Agora, se creio eu que não vai acontecer, porque senão o prefeito já tinha falado. E se isso aí acontecer, eu sou um vereador que sou contra. Sim. Sou contra. O Carlinho vem falando aqui, a Americana há muito tempo vem capengando. E vem mesmo, Carlinho. A Americana, ela, desde lá de trás, é um rombo. O que aconteceu com o Diego? Acho que o Diego nunca na vida imaginou que ele ia ser caçado. Essa é a realidade. É que nem aquele cara que a mulher tá gastando cartão de crédito, mas acho que nunca o marido vai descobrir, né? E a hora que descobre, vê o rombo que tá e vê o balão. Então, é complicado. A preocupação de todo mundo é a conta não fechar. Sim, sim. Isso aí Entendeu? é uma coisa que a gente estamos preocupado, todo mundo está atento, todo mundo fiscalizando, todo mundo de olho. Porque, e assim, todo mundo sabe que Porque a conta chega. Nós estamos dando um voto de confiança para o prefeito. Porém, as contas dele vai vir depois da nossa mão. Então, automaticamente, a gente tem um compromisso de fiscalizar, de olhar, entender a real situação. Estamos dando um voto de confiança, porém, depois as dívidas vão aparecer e cabe a nós reprovar ou aprovar, entendeu? Não, tá certo. E fala pra mim uma coisa, Gutão. Como tem sido a sua relação aí com os demais vereadores e com o executivo municipal? Ó, a relação é muito boa entre a gente, né? Porém, cada um faz o seu. Essa é a realidade. Cada um faz o seu. No começo, a gente tivemos um pouquinho de desgaste aí, né? Com alguns vereadores, porque no momento a gente não entendia que... Não queria, na verdade, que... No começo ficou muito aquele discurso, né? Ah, porque os novatos foi onde girou um pouquinho de desgaste. E a gente chegou e falou, viu? Aqui não tem novato, aqui não tem o mais velho, aqui não tem o rei, não. Aqui nós somos todos iguais, todos foram eleitos pela população e todos vão votar da forma que achar melhor pro seu eleitor. Porque tanto o cara que teve 5 mil quanto o cara que teve 600 tem que trabalhar por Americana. O voto é o mesmo, o peso é o mesmo de você apertar sim ou não, então assim, você tem que, não tem esse negócio de, porque a gente, os novatos, porque então foi aonde girou, mas hoje, graças a Deus, isso aí acabou, e torna a repetir para você, cada um faz o seu, eu não se intrometo no dos outros, porém assim, você vai se criando uma liderança, né, e gera um pouquinho de desconforto nos mais velhos, né. Porque quando você chega um cara novo e começa a se tornar uma liderança, ou se destacar, fazendo um bom trabalho, dá um pouquinho de ciumeira, mas graças a Deus depois... fala mais alto, né? Aí já quer, aí o nego quer gritar, a gente grita um pouquinho mais alto também, mas graças a Deus hoje cada um faz o seu, cada um vota da forma que entender e vamos tocando o barco aí. Não, tá certo. Então, vou pedir uma licencinha pra vocês, só pra agradecer os nossos patrocinadores rapidinho. Opa, e sem a gente dúvida. já volta aí. Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopkremmer Americana, Capaz Estúdio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Império Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Estamos de volta aí, nosso podcast de Olho na Cidade. Quero agradecer aí todos os nossos patrocinadores aí, lembrando que sem vocês aí não seria possível a gente estar tendo esse nosso podcast aí. Agradecer a todos aí. Deixa eu ver o que o meu amigo Raul mandou aqui. Boa noite, votação não foi unânime. Não, porque os dois são bonzinhos, só foram contra os demais. Essa é a nossa política atual. Ninguém está a favor do povo, e sim de si próprio. Raul, você não tá muito errado também não, viu? Às vezes é o que eu falo pra você, ser do contra é mais fácil, né? Às vezes o Raul aí, grande amigo aí, entendeu? E não vamos pensando também porque tá a pessoa metendo pau que é a dona da razão também, né? Concordo com o Raul aí.
E vamos lá, Guto. Como você lida aí com as críticas das redes sociais? Voltando. Praticamente o assunto que nós tá falando aqui, né? Como você se lida aí com as críticas das redes sociais aí? Entendeu? Isso influencia muito você no seu trabalho? Não influencia, ô Paulo, eu no meu trabalho, porque assim, ó, nem Jesus Cristo agradou a todos. E eu não vou conseguir agradar. Uma cidade que tem aí mais de 250 mil habitantes, é difícil você agradar a todos. Às vezes, hoje, você sabe muito bem de você ser de esquerda ou de direita, isso já gera um desgaste. Então, você imagine um político que está à frente. Então, assim, ó, sou muito pé no chão, as minhas decisões não são só minhas, são do grupo meu. Lógico, porém, as decisões final, às vezes eles falam alguma coisa, mas eu bato o pé ali e assim eles vão se encaixando. Mas eu lido tranquilo e peço para eles, que nem antes da votação, eu conversei com eles, deixei bem claro que eu não queria que respondesse ninguém mal. Quem nos questionasse com educação, a gente ia responder. Porém, a pessoa gostando ou não da nossa posição, ou a gente gostando ou não do comentário delas, a gente ia responder. E assim, deixei bem claro para minha família também que dependesse dos comentários que não afetasse diretamente eles, deixasse isso para lá, que críticas vão vir mesmo. Porém, eu acho que assim, ó, você tem todo o direito de criticar e cobrar, porque a gente está hoje numa posição à frente da cidade. Então, a gente tem que ser cobrado, sim, diariamente, hora, meia hora, tem que cobrar qualquer horário, não tem problema. Porém, eu acho que tem que cobrar uma cobrança digna, verdadeira e com caráter e com educação. Sem falar, que nem eu vi uns comentários que, o vereador tá votando no aumento do IPTU que vai encher o bolso, Paulo. Não dá pra você aceitar uma coisa dessa. Uma pessoa que fala um comentário desse, ela não sabe nem o que ela tá falando. Porque os vereadores, eles querem aumentar os impostos para eles ficarem ricos. Gente, que não tem nem acesso a isso, você sabe muito bem. Então, assim, tem coisas que eu vejo, assim, eu rolo para cima, porém, do mesmo tempo eu já volto, que eu quero ler, porque eu acho que a gente tem que responder sim, tem que dar um respaldo para a população. Porém, é que eu falo, se vir com educação, a gente trata com educação e responde. Se não vir, a gente ignora, deixa para lá, o trabalho segue. Ontem... Eu saí da votação, fui no Centro Cívico, tinha mais de 200 pessoas lá, que foi a final do Gigantinho, e eu estava lá, falei no microfone, porque não adianta eu querer esconder, eu tô lá, eu assumi uma responsa de votar, eu tenho que ser homem e andar na rua, e hoje estou aqui, já passei no Centro Cívico, tá tendo uma final lá também, agora do Sub-15, e só não vou estar lá na premiação agora porque estou aqui, porque senão estaria lá também. E hoje, 7 horas da manhã, eu estava na rua. Quem me parou na rua e me perguntou, eu vou responder. Vou explicar. Possa ser que eu não consiga convencer a pessoa. Ela tem o direito dela de entender ou de não aceitar. Para mim, não tem... Mas, assim, questão de rede social, não... Só se ofender muito a gente, aí cabe ao advogado, alguma coisa a gente printa lá e manda pro advogado lá e depois ele decide, resolve, ele né? que Ele resolve. vê o que faz. Eu não me desgasto com essas coisas aí, não. Mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Carlão aí que tá nos assistindo aí. Meu grande irmão aí do coração aí, Ricardo Diakov aí, dando boa noite pra nós aí, dando boa noite aí Você é pro meu vereador. doutor, hein? Você é meu doutor. Ô, Diakov, tem que cuidar do Gutão, hein? Ó, esse daqui tem um coração que não cabe no peito. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu passei por essas enfermidades aí, graças a Deus, o Lucas que indicou, colocou na cara do gol, graças a Deus tá fazendo um grande tratamento comigo aí. Diakov tá fazendo caminhada hoje, já encheu o saco dele, já que eu vi ele fazendo caminhada. Só não dá porque é palmeirense, né? Mas fazer o quê? Mas o Diakov veio no meu podcast aqui, a gente falou que vai ser o podcast do Diakov. Aí sim. Que só ele fala. O Aita e o Fábio falou que não vem mais com ele, que só ele que fala, rapaz. Ei, meu irmão, você não é fácil não, viu? Doutor. Cara que eu levo pro coração. Gutão, vou fazer uma pergunta pra você que tá fora do nosso script aqui. Questão da área central. Eu tenho uma opinião ali comigo da área central ali, que ali virou um... Como eu posso falar pra você? Um negócio complicado ali. Por quê? Muitos anos sem investimento. Os próprios comerciantes não se atualizaram das coisas, entendeu? Ali tá todo mundo ainda com a cabecinha um pouco fechada. Sem dúvida. Entendeu? A pandemia veio aqui pra arregaçar. Quem não soube trabalhar no online, uma coisa ou outra, não consegue viver hoje em dia. É a realidade, eu falo pra você. Eu fui comprar uma extensão na área central, vou dar um exemplo.
custava R$ 70 e fui mal atendido na loja. Cheguei no celular, custava 40 no Mercado Livre e me chegou no outro dia. Então, é complicado, entendeu? A área central é um centro feio, a gente pode se dizer. Grande problema, 10 empresários é dono do centro, põe o aluguel do jeito que quer ali. Morador de rua que sai pela culatra. Muito. Que eu tenho uma opinião comigo, fazer caridade na porta dos outros é fácil. Ninguém quer botar um morador de rua na tua porta e dar comida. Mas lá no centro largar é complicado e quem sofre é os comerciantes. E aí, o que a gente tem para tentar resolver? Paulo, é uma coisa Já é um que... BO enorme ali, entendeu? É uma Eu falo coisa pra você que, que acompanho assim, ali, é um BO enorme. Você tocou vários pontos que eu sempre tive o meu pensamento, tá? Possa ser que eu esteja E errado. vou outra além. A área azul é um negócio necessário, porém muito mal implantada. Muito mal, falo um exemplo meu. Tomei uma multa não, eu tomei uma notificação parado na vaga de 15 minutos que eu estava na farmácia. Aí eu saí, olhei pra moça da frente e falei, viu, eu tava na farmácia. Ah, mas aí não é o meu setor. Tá, mas cadê a moça do setor? Não sei. Como... Ah, você tem que tentar ir lá na Estapar pra ver, viu? Até lá você fala, meu, o tempo que eu vou perder eu pago R$ 25. Vamos por parte. É. A Estampar, eu acho que é uma coisa necessária, tá? Todas as cidades têm, porém, é o que você falou. É umas coisas muito... Que nem Santa Bárbara. Vou usar um exemplo de Santa Bárbara. Você viu a multa que eles vão dar na Estapar? Não cheguei a Vi ver. uma matéria deles não estarem liberando os 15 minutos necessários? Aqui em Americana ou... Em Santa Bárbara. Santa Bárbara, então. O contrato, a gente tem acesso a algumas partes, não tem acesso a tudo 100%. Porém, assim, ó, Santa Bárbara, vou usar um exemplo, tá? O idoso, ele chega lá, ele pode parar em qualquer vaga durante 2 horas, que ele não é multado. Porém, tem que ter o cartãozinho lá. A Americana já não tem isso. A Americana, esse tempo de 15 minutos é mentiroso. Não existe. Não existe. Não existe. Você é obrigado a pôr. É, obrigado a pôr. E não tem esse negócio de 15 minutos, não. Isso é mentira. Então, assim, ó, é uma coisa que traz um pouquinho de transtorno, porque um idoso já não sabe usar aquela máquina direito. Essa é a realidade. Então, por aí já está errado as formas. Porém, aí tem aquela velha história. Não foi nessa gestão, foi na gestão passada, e blá, 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 quem sofre é a população. Esse é um ponto. Não interessa, o Não BO interessa. tá aí. BO tá aí, e eu acho que só 2020... Acho que tem mais 4 anos 8, ainda. acho que se não me engano, tem mais 2028 4 anos que aí. vem esse contrato. E outra coisa que eu falo pra você, tá? Não sou contra porque é uma empresa privada. Ela Sim. pediu a contrapartida, ela pagou, ela quer lucro. Errado foi o contrato Quem que foi fez o feito. contrato, na época, quem fez, que eu deixou de fazer, pra mim, também, que eu falei, não tô aqui pra criticar ninguém, porém tá errado. Sem dúvida, isso aí, e diz que o contrato pra quebrar é milionário. Sim, entendeu? então, 7, 8 milhões aí que não compensava. Vamos ter que engolir isso aí durante até 2028. Aluguel. Cara, o aluguel de Americana, não vou falar nem só na área central, eu acho que em Americana se tornou uma proporção enorme. Eu imagino a área central, gente que não tá. Olha, uma portinha é 6, 7 conto. Hoje você sabe, E eu falo, você tem lanche. Meu, pra você vender 7 conto de lanche e suco, não é fácil. só pra pagar aluguel? Não aguenta, não aguenta. Fora funcionário. Não aguenta. Não Hoje, dá, se eu né? vivesse só do lanche na minha lanchonete, eu não aguentaria. Sou realista, não aguentaria. Que lá hoje eu tenho tilápia, tem porção disso, daquilo, é suco, é refrigerante, é chopp, é várias outras coisas. Beleza. Porém, assim, é um aluguel caro com imóvel velho. Que é o semblante do centro, é um mausoléu. semblante- Mausoléu. É uma coisa feia, é uma coisa que traz, assim, um ar... Aí vem aquele terminal, uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Beleza. E o que aconteceu pior? Foi a pandemia. A pandemia, ela prendeu a todo mundo comprar pela internet. E volta na sua fala. Hoje você compra de manhã, depende do que você comprar, à tarde já está na sua casa com o preço... Pior das hipóteses no outro dia. Quando atrasa no outro dia. Mas assim, para você ter uma ideia, a gente assumiu o gabinete, eu pedi para minha esposa ir comprar um frigobar na loja 100. Falei, ó, vai lá comprar um frigobar pra gente e tal. Às vezes quer guardar um almoço, alguma coisa ali e tal, beleza. Ela chegou na loja 100. Ó, queria ver um frigobar assim, assim, assim. A vendedora falou pra ela, viu? Compra pelo site. O site é mais barato
e chega primeiro, mais rápido. É absurdo, né? É um absurdo. Pô, se a pessoa ela tá ganhando ali pra vender, ela tem comissão. E beleza. Nós saímos de lá, e agora? O que faz? Ah, buscou, foi no Suns Club. Tem um menino que trabalha comigo que é sócio do Suns Club, foi lá, chegou, pagou mais barato, já carregou, trouxe. Vamos embora. Então, assim, a Perdeu, internet. o próprio funcionário fez perder a venda. Lembrando que aqui o ganha-pão dele. Então, assim, hoje a internet, ela atrapalhou muito, mas muito, 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 muito. Porque hoje você está dentro da sua casa, sentado no sofá lá, você está olhando. Aí você olha na loja 100 lá hoje, um exemplo, uma geladeira custa R$2.000, ó, mas aqui no site, aqui pela coisa, está 1.900 e chega hoje. Lá na loja, se não me engano, é 7 dias, 5 dias últimos, não sei. Então, querendo ou não, a pandemia mostrou a forma das pessoas não sair de casa comprando. Quem não evoluiu e não pegou essa coisa, Então, ficou pra trás. hoje tudo tem. Gente, ô, Paulo, nós já temos uma certa idade. Hoje, se você sai. Nossa idade, né? Tá na faixa dos 40, 45 ali. A gente pegou a transição do analógico pro digital. Então, assim, ó. Hoje, se você esquece seu remédio na sua casa e vai trabalhar, hoje você tem o Uber que vai lá buscar o seu Sim. remédio. Então, hoje a tecnologia, ela avançou demais. Você sabe muito bem pelas redes sociais, Instagram. Hoje, se você parar para analisar, Facebook ficou para trás. Então, assim, ó, o que você falou, os comerciantes, eles acabaram ficando um pouco para trás. Eles não Eu acho que a nova geração não quis assumir o comércio do pai, do filho. A gente tem o grande exemplo do Bachega. Fechou porque ninguém da família quis assumir. Não quis mais assumir. Acabou. Porque assim, ó, é uma responsabilidade, você matar um leão por dia, tem que bater meta, tem que vender para você pagar funcionário, direito de funcionário, aluguel, IPTU, água, força, telefone, internet, tudo. E querendo ou não, o centro, ele não vai viver que nem no Dia das Mães, na véspera do Dia das Mães, tava lotado. Só que, não vive só de datas comemorativas. É o que eu falo, o centro não vive só de sábado. Não O vive. sábado lota, tá, mas não vive só de sábado. E aí? E a segunda? E a terça? Não tem. Mas aí agora eu vou como munícipe, e era um coisa que eu tinha em mente. Uhum. Sempre discuti isso, conversei isso daí já bastante com o Odir também. Já falei, inclusive, mandar um abraço aí pro Marcelo da CIA aí. Será que não tá na hora de começar a trazer mais atrativo para a Central? Um evento, um food truck que não atrapalha. Eu cheguei a fazer evento de food truck lá na área central, na Vieira Bueno. Não atrapalhava os comerciantes, por quê? Porque, primeiro, vendia o que os comerciantes não vendiam ali, com custo um pouco maior, mas tinha um shopping, tinha uma coisa, então quem precisava, queria vir, tinha que subir todo o calçadão para ir lá dar uma olhada. Em 2019, eu acho, 2019, eu fiz um evento na Praça Comendador Miller, encontro de veículos militares, deu quase 600 pessoas, entendeu? Uma proposta que eu acho que o Léo que fez, trazer uma feira de hortifruti pro calçadão. Entendeu? Porque uma coisa que eu penso também, já discuti isso com muitos comerciantes, a gente tem que evoluir. Tem que se mexer, né? Por quê? Porque, opinião minha, tá? Isso quem tá falando é o Paulo. Meu amigo, das 9 às 18, 90% da população trabalha. Hoje, antigamente ia no centro por causa de banco. Hoje, cara, eu vou falar, eu não sei quantos anos que eu não vou no banco. E outra, Você resolve por celular. se você ver direitinho hoje, se a gente ver, acho que no centro tem qual agência hoje? Só. Acho que Santander e o Itaú Personalité, um Bradesco. Porque a maioria já está fechando também, que é tudo digital. Tudo digital, entendeu? Não tem Então, mais. não tem mais esse problema aí, entendeu? Então, eu acho que tá na hora de dar uma evoluída. Por que não abre o centro às 10, às 11 e fecha às 8? Não, um atrativo bom, a ideia boa. Você tá entendendo? Ideia boa. Pelo menos começa a fazer a cada dia de pagamento, ou todo final. Tenta dar uma mudada, tenta dar um respaldo. Hoje a Guarda Municipal está fazendo um grande trabalho. Mandar um abraço pro Marcos Aurélio aí, grande irmão aí. O Cordeiro também, que está na frente aí, grandes parceiros. Fui lá pedir para eles, a época que a Polícia Militar estava tirando a bike da área central. Foram lá, colocaram a Guarda Municipal. No dia que eles colocaram a Guarda Municipal, o Cordeiro me ligou. Encontraram um cara na Praça Comendador Miller que era procurado por homicídio. Então, tipo,
A gente não sabe quem que tá andando na área central. Parte da Estapar, vindo a parte da Estapar, opinião minha. O que que precisa? Ah, o centro de Americana é muito íngreme. Eu falo porque eu acompanhei a instalação da Estapar. Eu briguei pelo Estapar, cutuquei muito a Estapar. Se vocês forem na área central hoje, lá na Vieira Bueno, vai ver que tem um quiosquinho lá com os banquinhos. Sentar, publicidade da Estapar, que eu fiz o cara da Estapar pagar aquilo lá pra pôr. Falei, meu, você tá pondo no centro, contribui pra ter um banquinho pro pessoal pôr ali. Entendeu? Eu corri atrás daquilo lá. Então, o que eu acho? O carrinho da Estapar deveria voltar? Sim. Pra quê? Pra botar? Não. Pra fiscalizar as placas. Passa com a câmera. Meu, registrou a placa. Se após 15 minutos, 20 minutos, o cara passar e a placa estiver lá, aí notifica. Aí, tudo bem. Fora isso, não. Ah, mas as meninas não conseguem. Não, então põe o carro. Porque assim, Paulo, vamos ser realistas, elas têm um setor para andar. Como que ela sabe que você chegou ali e tal? Então ela não sabe, ela simplesmente vai meter a caneta. Então eu acho que a vinda do carro realmente é uma coisa necessária para que ele passe e vê, ó, passei aqui 9 horas, agora são 9h17, eu acho que tem que multar realmente se não ficou. Agora é difícil, tá? É uma coisa assim, que tá complicado ali. Essa ideia sua é muito boa, tá? Que eu acho de trazer mais atrativos ali pro centro, porque só tá tendo no final do ano, que é o Natal, que é o Papai Noel lá, mas é muito pouco. Traz uma feira de orquídea, traz um artesanato. Traz uma feira de orquídea. Entendeu? Não adianta também essas apresentações de teatro aí, que não adianta, sol, essas coisas. A gente colocou muito tempo o trenzinho lá pra rodar, é um atrativo bacana, mas também enjoa. Mas entendeu? Traz um hortifruti à noite. Eu duvido se colocar uma feira noturna ali, se comerciante não vai começar a abrir à noite. Você vê que a feira noturna na Fidão é um sucesso. Você tá entendendo? Eu duvido, se você colocar ali no calçadão, ali na Vieira Bueno, pôr alguma coisa ali na 30 e começar a pôr à noite, comerciante não abre o centro à noite. Pelo menos uma vez, 2 vezes no mês ele abre, porque começa a dar movimento. Começa a movimentar o local. Não tem área né? azul, não tem sol, é mais fresco. Entendeu? Hoje, graças a Deus, tem bastante morador de rua, mas a Guarda Municipal está dando um excelente trabalho lá. Entendeu? Muita pessoa criticava. Eu fui uma das pessoas que bati em cima. Ah, Santa Bárbara é 2,50, um e pouco, Americana é 2,50. Desculpa, a Estapar foi implantada em 2018 para 2019. O valor de 2,50 foi colocado em 2016, que eu fui levantar os valores, aprovado pela Câmara Municipal, gestão Omar Najar, que era em alguma coisa, e colocou. Só que eu fingia que pagava, você fingia que cobrava. Aí tá tudo bem. É isso aí. Aí tá beleza. Só que a hora que pega pra você cobrar, é um absurdo, a Santa Bárbara, por que nego não cobrou lá atrás, em 2016? Por que ela colocou 2,50? Não, por quê? Porque era as tiazinha da área azul lá, que você podia dar o balão nelas, que é a realidade. Essa é a realidade, né? Entendeu? Porque o que eu falo, aqui ninguém tá pra passar a mão na cabeça. O que é certo, é certo. Sim, sem dúvida. Entendeu? Sim. Deixa eu ver aqui, calma aí. O Motoclube aqui, Gutão, o que vai ser construído na Praça da Fraternidade? Eu vi você sempre passando por lá e a Paula também. Falando aqui, qual é a expectativa para as obras da Praça do Jardim da Paz? A Praça do Jardim da Paz e da Fraternidade é uma só, né? Que é o que eu falei, da minha emenda impositiva, está sendo construído um campo de areia, um beach tênis, playground para as crianças e um espaço pet. E reformando o ginásio também, pintando toda a pintura do lado de fora e trocando os azulejos dos vestiários. E piso também. Sim, Carlinho falando aqui, assim que colocar o shopping de Americana, joga pá de cal no centro. Carlinho, eu vou falar pra você, pode acontecer, não vou mentir pra você, já falei isso muito pros comerciantes lá também, mas eu vou falar pra você também, às vezes, o mal do americanense não dá valor que a americana tem, tá? A gente pode ser sincero, hoje, a gente que é da base de idade, tava conversando com a minha esposa, que clube que tem na cidade pra você ir? Fala pra mim, que clube que tem na cidade pra gente ir? A gente quando era um pouco mais novo aí, né? Não que a gente esteja velho também, né, Paulo? Mas assim, ó, a gente tinha Veteranos, Flamengo, Rio Branco, Esquálidos, My Way, entendeu? Começava já na Gardens, Pagodão de Quinta na My Way. Como chama aquele Sarau, né? O Sarau, que é atrás do Bradesco. Bom, resumindo. Flash 2001. Flash. Esse foi longe, mas tinha. Sim, mas tinha. Não vamos falar da nossa cidade, mas tinha, pô. Hoje não tem mais. Avenida Brasil, era um point. Não. Avenida Iacanga.
Saudade da Avenida Brasil. Praia dos Namorados. Domingão era picar cartão na Avenida Brasil. Acabou. Hoje em dia, cara, a Americana está se tornando uma cidade dormitório, porém, a Americana todo mundo sabe que é uma cidade elitizada, isso aí todo mundo sabe. Só que cada dia que passa, tá ficando mais a cidade do silêncio. Você pega aqui é o seguinte, ó. O shopping tem grande chance de bombar, como muita coisa de negócio. Falar, filho, eu vou no Tivoli, ou eu vou no Shopping Campinas e morrer. Tem uma grande chance? Pode. Tem uma grande chance. Entendeu? Por quê? Porque o americanense não dá valor para as coisas de americana. É um absurdo. Tinha balada americana. Ah, filho, eu não vou na balada americana porque eu tenho que ir em Campinas. Tem que ir em Piracicaba. A Maiway mesmo, acho que foi um clube que mais que ficou muito tempo Mas aberto. sobreviveu. Que mais sobreviveu, mas porque o pessoal de fora viria. Cara, trabalho de segurança no Maiway. Era de quinta-feira, então assim, pessoal de fora, Piracicaba, Campinas, vinha muito porque gosta do pagode. E hoje mesmo você vê algum que nem eu, domingo, pra me sair, eu tive que ir lá na Monte Castelo. Fui lá na Monte Castelo pra poder pegar um pouquinho de um ar lá e achar alguma coisa. Mas aqui a Americana tá feio, cara. Não tem lazer muito aí mais à noite. Mais não, já não tem mesmo, né? Essa é a realidade. Os clubes todos fecharam, todos pararam e... Sei, é o que você falou. O pessoal de Americana também tem que começar a valorizar. Sim. Valorizar Eu queria falar, Leal aqui tá falando, Leal em Portugal. Enquanto isso, Jardim Boer não tem uma praça, Avenida Brasil não tem mais onde colocar aparelhos. E detalhe, lá a maioria frequenta academia e mais de Pedro para todos. Tudo bem. Concordo com a sua opinião aqui também. Opinião minha. Eu era mais viável arrendar o lugar onde era o coco pra alguém pra ter um negócio do que ter montado a academia lá. Eu não vejo muita gente frequentando lá mesmo. Entendeu? Realmente. Desculpa, entendeu? Pra quem frequentou o coco naquela época, era um puto lugarzinho bom, gostoso. É o que eu falo, né? Tem algumas coisas que acontecem que a gente fica até chateado. Não tô aqui pra criticar, torna a falar, mas Sim. assim... Mas você tem que ter sua opinião. Um abriu a mão demais... Aí o outro chegou e fechou demais. E aí quem pagou foi a população. Essa é a realidade, né? Sim. Que um soltou, ó, faz, o outro chegou e falou, não, agora não é assim, você radical, blá, 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 blá. Acabou quem tá sofrendo só a população. A questão do comentário do último agora é Fernando? Leal. Leal, depois você puder mandar aí pro Paulo aí o endereço, tudo, pra gente estar indo até o local, ver um espaço aí que dá pra gente tá implantando alguma academia ou uma própria praça aí, a gente pode ter certeza que a gente são um vereador, tem vereador aí na sua região, porém Sim. A gente estamos aí da cidade inteira. E outra, lembrar que o vereador é da região, porém, ele é pago com salário de americano. Sim, não então, o Gutão então... não tem nada, porque o Gutão não vai lá, não. Porque eu vou lá. Você pode ter certeza que se me mandar o endereço, eu vou lá. Pra mim não muda nada isso aí, não. Porque é o que eu falo, a gente pegou um governo Diego, passei, como vocês também sempre gostou de política, passei por muitos contatos, era um governo fácil de lidar, conseguia muita coisa, porém deixou um rombo muito grande. Falo pra você uma coisa, gosto muito do Omar, respeito muito pelo Omar, um excelente profissional, mas zero político. Sim, É administrador. um cara administrador impecável. E, particularmente, preferia muito o cara que olhava da tua cara e falava não, do que o cara que bate nas suas costas e fala, vou ver. Sim. Entendeu? Pra mim, o Omar foi um excelente gestor. Tem muita gente que reclama, é isso, aquilo, mas se a Americana tá hoje, se o Chico pegou uma Americana boa, foi graças ao Omar. Ô Paulo, você fala uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla e aí parece que a gente até combinou aqui, tá? Não é nada combinado. Graças a Deus, naquele momento a prefeitura caiu na mão do Omar. Graças a Deus. Passei na gestão do Diego, passei na gestão do Omar, estou agora na gestão do Chico. Graças a Deus, naquele momento a prefeitura caiu na mão do Omar, que foi uma pessoa que chegou, que estava tudo de ponta cabeça, e ele com o seu jeito de gestor aí, de administrador muito bom, inclusive a gente tem que parabenizar, porque é um cara que pegou uma herança do pai e soube tocar e muito bem do jeito que está até hoje. Então, assim, graças a Deus que eu naquele momento. Realmente a população sentiu, porque fechou muito, mas graças a Deus naquele momento era necessário. Ele é gestor. Era necessário. E é o que você diz. Se hoje o Chico tá dando andamento na cidade, as coisas estão andando, foi graças ao Omar que deixou a casa. Porque eu falo pra você, hoje a gestão Chico, se pegasse o início da coisa, já tinha afundado. Também porque concordo. o volume que tá, as coisas que tá, tinha afundado. Isso é óbvio.
Não tô aqui falando A ou B, nada. Mas se em vez do Omar tivesse entrado a gestão Chico, como está hoje, a Americana estava fundada. Graças ao Omar, goste ou não. O Omar é um puta de um gestor sim, que tem nem que não é à toa ver. que é um puta de um empresário bem sucedido. E você não tem um ar de falar do cara. Entendeu? É o que eu falei, hoje quantas pessoas você vê que fica com a herança do pai, que herda a herança do pai, e não dá um ano e acaba com tudo. Entendeu? Pelo contrário, eu acho que se o pai tinha, vamos um exemplo aí, tinha uma casa, hoje tem, imagine quantas, a gente nem sabe, que Deus abençoe ele, que foi uma coisa que ele conquistou aí. E querendo ou não, graças a Deus, a prefeitura naquele momento caiu na mão dele, é uma grande pessoa que merece todo o respeito e o carinho de Americana que graças a Deus pôs a Americana nos trilhos aí. Não, show de boa. Ô, Leal, você tá falando aí com o vereador do seu bairro é omisso? Procura o Gutão aqui. Gutão não é. Se o seu vereador do seu bairro aí tá omisso, manda mensagem no WhatsApp aí, no coisa aí, que ele vai atender você. Tenho certeza disso. Não é não, Gutão? Não, isso aí sem dúvida. É o que eu falei pra vocês. A gente é um vereador da cidade inteira. E é uma coisa que eu sempre trabalhei, Paulo, que é assim, ó, o não a gente já tem. E o sim a gente sempre corre atrás de conquistar. Então, pode ficar tranquilo, Leal, que esse vereador não vai medir esforço nenhum. Você pode mandar pra gente aí. E a gente vai sempre cobrar. E vou ser bem sincero com você, se dá ou se não dá. Se sim ou se não. Pra você não criar uma expectativa que no fundo, depois no fim, você vai ficar chateado. Eu vou ser dessa forma. E eu sou transparente. Quem gosta de mim gosta, mas eu vou ser transparente. É, porque o negócio é o seguinte, filho, não também é resposta. Lógico. Entendeu? É melhor você olhar e falar, meu, não vou fazer, do que você bater nas suas costas e falar, não, deixa que eu vou fazer e te enrolar. E você sabe que o cara não vai fazer. E outra, né, Paulo? O não faz parte da vida, Sim. né? O não ele faz parte da vida, na hora dói, mas depois você vai entender que o não também, ele naquele momento doeu, mas foi sincero e verdadeiro. Não, maravilha. Gutão, por fim aí, o que você espera conquistar até o final do seu mandato aí? E qual a mensagem que você deixa para os seus eleitores aí que confiaram em você? Eu espero cada dia voar mais, chegar mais longe, trazendo muitas coisas boas não só para minha região, mas e sim para a cidade, que a nossa cidade tenha uma saúde digna, que hoje está difícil, não está fácil. É um leão por dia a gente matando lá. Não está fácil, a gente sabe. Educação, até eu nem falei aqui da cobrança que eu fiz, que a gente ainda falta alguns profissionais, mas também a gente estamos sempre cobrando, sempre em cima. E vou lutar sempre pelos meus eleitores, com transparência, com dignidade, não vou enganar ninguém, não vou correr do pau. Se eu errar, eles têm todo o direito de me cobrar. Se eu acertar também, eles não têm que elogiar, porque eu estou aqui para poder representar eles. Então, assim, tem coisas que eu falo que as pessoas me ligam, Paulo, e eu sou bem transparente, eu mostro para qualquer um na rede social. Ô, Gutão, obrigado, parabéns, arrumou o buraco aqui. Parabéns nada, isso é obrigação nossa. É obrigação da administração arrumar. Ah, ô, Gutão, parabéns, capinou aqui. Não precisa dar parabéns para mim, isso aí é obrigação. Coisas que são obrigação, ali a gente são o quê? Um braço do prefeito, onde a gente indica o problema para eles poderem executar. Se não executar, cobra. Sim, e eu não tenho medo de cobrar. Se há uma coisa que eu não tenho medo é de cobrar. Porque é o que eu falei, eu quero representar, Paulo. Se Deus abençoar que lá na frente eu tiver vida e saúde aí para poder lutar por uma reeleição, e a minha família entender que é o momento, eu vou lutar. Se a gente falar, não, tá bom por aqui, graças a Deus é o objetivo nosso não alcançou, meu papel está feito. Porém, eu tenho certeza que esse vereador, daqui 3 anos e meio, ele vai sair, se for o caso, para pedir um voto para reeleição, que a população não vai falar assim, ó, viu? Ah, você apareceu agora aqui 4 anos. Ah, você só veio agora. Não, porque eu estou na rua todos os dias, pode me chamar todos os dias no WhatsApp, que eu vou até qualquer endereço, eu converso, sim ou não, eu levo para a população. E outra, e lembrando que o Gutão não veio da política, não depende da política, amanhã depois perdeu, volta pro lanche dele e acabou. Se não é a política que vai mudar a vida. Não, se você passar de sábado lá, você vai ver na minha lanchonete, de sexta estou na lanchonete, de domingo a não ser que eu tenha alguma agenda. Que nem hoje era para mim estar lá, não estou por causa da minha agenda, mas assim, meu menino está lá, a lanchonete está aberta. E assim, ó, eu vou sempre agir com transparência, sempre com verdade, e doa quem doer, às vezes algumas decisões minhas não vão agradar a todos. Essa é uma que não está agradando muita gente, porém, a gente lá na frente vai ver que foi necessário esse aumento. Mas
as pessoas que não gostou, eu estou à disposição. Se quiser falar comigo, se quiser conversar, desde que tenha um diálogo e um respeito. Sim, mandar um abraço aqui pro André Martins, pro meu grande amigo Mota aí. Motinha que semana passada deu um golpe em nós aqui. Deu um embrulho aí, mas tá valendo. Vou perdoar você, Motinha. E pra quem quer comer um lanche, onde encontra o Gutão aí? Avenida da Amizade 1317. Ou então, se preferir pelo WhatsApp aí, é só ligar no 8242-5739. Estamos lá funcionando de quarta a domingo, tem tilápia, tem tudo que o pessoal... tilápia é bom, hein? Dá um shopping, inclusive o convite está aberto para você ir lá. Opa. Espero você chegar lá pra gente bater Tem um playground papo. lá? Não tem, o Não espaço tem. é apertado, cara. Esse é uma grande Então dificuldade. tem que largar meu que eu moleque na sogra. tenho. É uma Porque grande meu moleque não dificuldade para, que eu tenho lá, rapaz. Meu porque o moleque é o espaço é giraia. apertado. É, a criançada hoje em dia... Meu moleque tá com 1 ano e 9, eu vou falar pra Não você, para, tá o né? giraia, rapaz. Não para um minuto. Só para pra comer acabou. Não, Mas não graças vai a Deus, fico feliz que seu filho é assim, porque se tá assim é porque Sim. tem saúde. Sim, é Porque benção. o problema é quando a criança fica moada, doentinho. E quero desde já agradecer pelo convite, que Deus abençoe você sempre. Amém, abençoe Com nós. esse programa que você sabe que você se tornou um amigo meu da política. Sim. A gente se conheceu lá atrás. Foi nos desafios meio muito louco lá. Você sabe que a gente passou com turbulência. Mas graças a Deus a gente está aí E hoje. é o que eu aí. falo pra você, nós tinha tudo pra ser inimigo, porque tudo que ficava rodando, mas, meu, cada um sabe o caráter de cada um e sabe como que é. Não tem o porquê. A gente sempre agiu um com o outro muito transparente. Quero agradecer a minha assessoria, que sempre está presente comigo em todos os lugares aí. Sempre, não vou falar que é sempre Roberto Carlos, sempre nos amores, que não é. Sim, não. Cobro muito eles, e uma coisa que eu cobro, Paulo, deles é o seguinte: sandalinha da humildade. Porque a gente hoje estamos como vereadores. Amanhã a gente pode não estar. Então eu não vou ter aquele receio de chegar em qualquer lugar e falar lá, o cara cuzão que pisou em alguém, hoje é onde está. Não, então não. E a gente já tem bastante, hein? E além do mais, o mundo é redondo, né? Hoje o que você faz aqui, o mundo vai E outra dar a pior volta. coisa que tem na vida, cara, é você não poder andar de cabeça erguida. Sim, então eu Entendeu? cobro muito isso deles. E sou um cara simples, sou um cara que às vezes você não vai ver a gente discursando, falando sempre as melhores palavras, isso, aquilo, porque isso aí é uma coisa nossa. E também não faço nem questão, eu quero que a população entenda o recado. Então, assim, e quero agradecer também a minha esposa, que olha que hora que vai chegar em casa, ainda tem que arrumar janta, tem que fazer tudo lá. Digo então, mesmo da minha, coitada. manda um beijo pra ela que deve estar lá, a esposa dos assessores, o marido da assessora Sim. que anda comigo aí, e que tudo vai se encaixando aos poucos aí. Gutão, e a pessoa pra te encontrar nas redes sociais, como que faz? Só ligar ou no gabinete, pedir para transferir, liga na recepção e transfere, ou então no meu particular, 98446-5022, ou o número do gabinete é 992-26-1561. Isso aí você vai falar com a Paula. Com a Paula. Ou no Instagram. Instagram do vereador. Gutão do Lanche. Isso a gente não mudou para o pessoal já ter. Sim. E assim, eu prefiro que as pessoas falem comigo. Eles ficam meio bravos. Sim, quer blindar, né? Não, meu, vai falar comigo. Depois, se eu tiver que... Eu faço questão, viu, ô Paulo? Eu faço questão, de coração, de atender as pessoas, eu mesmo. Porque, assim, eu acho que o contato direto é uma coisa que as pessoas conhecem a gente, conhecem o nosso caráter, conhecem o nosso carinho. E uma coisa ou outra, se eu não puder, que nem hoje, eu estava atendendo lá, não tinha, e a pessoa estava lá. Não gosto de... Se é horário marcado, é horário marcado. Eu acho que não é porque a gente é vereador que tem que deixar a pessoa esperando 10, 15 minutos, não. E eu falei para eles hoje, ó, corre na prefeitura que o pessoal tá marcado 3 horas, eu vou atrasar aqui. Não deixa a pessoa esperando lá. Gutão, você que nem eu, mexe com evento beneficente, essas coisas, é uma coisa que eu levo comigo. E você também é assim. Eu penso o seguinte, quem tira foto não sai na foto. Então quem trabalha não tem tempo de ficar fazendo firula, de ficar fazendo diz que me diz, que essas coisas. Sim. Por quê? Porque o cara fica preocupado em fazer o dele. E deixa o dos outros. Quem fica criticando, quem fica enchendo o saco, é que não tem tempo. Ou é uma pessoa frustrada na vida. Entendeu? Eu não falo que a população não tem que cobrar, mas é aquilo que eu falo. Cobrar é fácil. Mas cobre e dê uma solução. Sim. Ó, isso aqui não é legal, mas se você fazer isso aqui, fica bacana. Que nem a gente cobrou o centro, mas a gente tem algumas soluções pra gente tentar Sim, fazer. a gente vai buscar a melhoria. Se der certo, não sei, mas Legal. tenta. Entendeu? Meu amigo, muito obrigado por ter participado. O programa tá de portas abertas pra você aí no que precisar.
tá? Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Quero deixar o gabinete à disposição de vocês também. O que vocês precisar. Espero você lá para tomar um café no meu gabinete. Você. Será um prazer enorme ter vocês lá. E você pode ter devendo um café pro Maurício, que o Maurício falou para mim lá tomar um café. Nossa, lá conhecer o Maurício. Bom, tem uns Maurício veio aqui. Ele veio? Ele veio contar a história do Maurício vagando por aí. Ei, Maurício. Maurício é uma gente boa. Gente boa demais. E aí, vai lá qualquer dia pra gente bater papo. Tem algumas ideias, a gente... Estamos lá para discutir, para ver o que for melhor para a cidade. Então, ó, vamos lá, vamos ver esse projeto. A gente está lá à disposição de você. Você sabe que você tem portas abertas com vários vereadores, como a gente citou aqui o Lucas, que é um grande parceiro. Torna a repetir, quero mandar um abraço para ele, que ele continue, que Deus abençoe, que continue ele com aquele caráter, com aquela pessoa que ele é lá, que é um menino 10 aqui do lado. Sim. Quero aqui deixar um abração também pro Leco, que veio aqui. Leco, grande parceiro. O Léo é amigo de infância. O Léo... Nascido e criado no Alvorada ali, a gente se conhece, veio aqui no programa também. Parabéns, está fazendo uma boa gestão. Muito boa. Uma boa gestão. Vou falar para você, fazia tempo que a gente não viu uma gestão assim na Câmara Municipal, tá? Não desmerecendo os outros, tá? Mas é um cara íntegro aí que a gente tá vendo que é um parceiro, ouve muito a gente. Que tá dando resultado. Deixa sempre o gabinete do presidente à disposição nossa lá, a gente vai lá, senta, bate papo, o que você acha? Não, é assim, não dá, isso dá, não dá. O Leco, cara, a pessoa que não gostar do Leco é difícil, né? Vamos ser realistas, né? A gente tem um carinho por ele lá, a minha assessora já até deu risada ali, porque ele é um cara, a gente fala, Leco, a gente olha pra você... Ele só tá ruim de assessor, porque o Jair não vale o que come. Não, é gente boa. A gente fala Jair não vale o que come, tá? Ele tem um ar de deputado, né? Tudo estilosão, né? O Leco, mas é uma pessoa que, nossa, cara, eu tenho um carinho enorme também, Fernando da Farmácia, enfim... O Giamizone, a própria Leonora, a gente tem um carinho muito grande. Tem uns que é bom dormindo. Não, tem uns que a gente tem um pouquinho de receio e tal, mas não tem problema não, a gente vai se encaixando, o importante é o respeito, né, o diálogo, que a gente não pode faltar respeito entre a gente lá. Com certeza. Gutão, muito obrigado mais uma vez aí. Pessoal, quero agradecer a todos aí que nos acompanhou aí, lembrando que vai ficar no nosso YouTube, no nosso canal lá, tá? A gente vai estar jogando os cortes também para dentro do Instagram depois. E é isso aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal e semana que vem a gente vem com mais um outro convidado aí. Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast